Graça e paz, povo de Deus, né? Voltamos em mais uma semana, em mais uma escola bíblica e estamos com essa missão, né? Essa missão de trazer para você o resumo, né? A síntese dessa lição da EBD, que fala sobre o governo divino em mãos humanas, né? A liderança do povo de Deus, e a gente está baseado em 1ª e 2ª Samuel. Na lição de hoje, nós vamos, amados, compreender o nascimento de um líder profético em Israel. E não apenas o nascimento físico, mas também o nascimento espiritual. Como surge um líder espiritual? Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. A lição de hoje está baseada em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20 a 28. Você pode ler com mais calma e acompanhar esses pontos maravilhosos. Mas nós vamos começar, amados irmãos, orando, porque sem oração, sem a direção de Deus, nós não podemos nada. Está escrito na Bíblia: sem mim, nada podeis fazer. Ao meu lado, essas pessoas maravilhosas, né? Superintendente José Amaro, nosso professor Marcos Andrade, e eu sou o seu servo, pastor Lucas. E nós temos essa honra de edificar a igreja do Senhor no poder do Espírito e da sua palavra. Convido você a orar conosco. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui com o coração agradecido por esta oportunidade, por essa porta que o Senhor está abrindo, essa porta de propagação da Tua palavra, do Teu Evangelho. Confessamos publicamente que nós não temos nada se do alto não nos for dado. Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes e, acima de tudo, que o Senhor leve esse vídeo à pessoa certa, a pessoa que precisa, não apenas a pessoa que é curiosa, mas a pessoa que realmente vai se alimentar e vai gozar do benefício da Tua palavra. Muito obrigado e abençoa os meus irmãos que estão aqui juntamente comigo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, o texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, que diz o seguinte: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Então nós compreendemos nesse primeiro momento que o texto áureo nos dá a informação que Samuel é fruto de uma oração. E a verdade prática está perfeita, está maravilhosa. Eu concordo plenamente. A verdade prática fala que o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser, e na grande maioria das vezes, está relacionado a um resultado de uma oração, de uma consagração, de ensino dos pais para com o seu filho. Ou seja, uma criação bem-sucedida leva também os filhos a ser um agente no reino do Senhor. Não podemos esquecer que os nossos filhos são flechas, não é? Então, a gente vai se guiar, nós vamos trabalhar em torno desse processo. E o mais importante, queridos, que eu gostaria que você compreendesse, a importância, e vale a pena criar os seus filhos no temor do Senhor. Vale a pena, como o escritor coloca, lutar para que os nossos filhos não se afastem da casa de Deus. Então, essa introdução para que você possa compreender por onde a nossa lição está passando. Fica com a gente e a gente vai trabalhar agora o ambiente familiar de Samuel. São 3 pontos que nós vamos trabalhar agora com os professores. Professor Marinho, entrando nesse ambiente familiar de Samuel, a gente vai, à luz da Bíblia, observar que Samuel nasceu em um lugar geográfico, né, da região de Israel. Esse ponto 1 fala aonde Samuel nasceu. Como a gente pode compreender aí, e sua palavra, sua síntese aí desse ponto muito importante? Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, amado. Paz do Senhor, povo de Deus. Segundo aqui diz a Bíblia, que o lar que Samuel vivia já não era um lar perfeito. Assim como nos dias de hoje, também naquela época já existiam os maus tratos, já existia a poligamia, a rivalidade entre os irmãos, a posição entre pais e filhos, já estava presente isso na família desde aquelas épocas. Assim como seu pai, Eucana, Samuel era levita e vivia no território da tribo de Efraim. Porém, Samuel
como diz o título aqui, onde nasceu Samuel, ele foi de Ramá, porém foi Ramá que Samuel nasceu, viveu e morreu, que está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 19. Então Elcana tinha essa morada lá em Ramá, não é? Isso. E a família de Samuel não era uma família perfeita, não é? dúvida Poligamia, nenhuma, para quem talvez não saiba, era aquela cultura de o homem ter mais de uma esposa, né? E como o senhor acabou de ler, todos esses problemas não afastaram então Samuel do temor do Senhor. Então fica essa primeira lição para você. Tá bom? Nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhuma luta pode afastar você e nem seus filhos do temor e da casa do Senhor. Vamos entrar agora num ponto, né, que era um problema no contexto da época de Samuel. Era o problema da bigamia, não é? Ou seja, a gente já falou da poligamia e aqui é bigamia, ou seja, é um relacionamento com duas mulheres. Infelizmente o pai de Samuel tinha esse erro, né? Fala um pouquinho, professor Marcos, né? Graça e paz. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus. Podemos ver que o problema da bigamia que havia entre, né, na vida de Elcana, em ter a Ana e ter a Penina como esposas, e ambas haviam uma rivalidade, uma por ser estéril e a outra por gerar filhos, e essa por gerar filhos inflamava muito a outra que não podia ter filho, e daí a rivalidade muito grande entre as duas. Então nunca foi sadio e Deus nunca aprovou essa questão do homem ter mais de uma esposa. E no longo da história, não é? A gente vai ver do Velho Testamento que todos os homens que partiram desse princípio, eles sempre se deram mal à luz da família. A gente vai ver aí, não é, professor Marcos? Abraão, né? Abraão teve problema, você conhece muito bem a história de Sara e Agar. O que mais que a revista coloca? Jacó, você lembra do problema de Jacó? O filho de Jacó teve um relacionamento com a sua, não é, esposa mais nova, a sua concubina. O que mais? Gideão também teve um problema sério com filhos. Temos também o Davi, né? Temos também o Salomão, que teve um dos problemas maiores também, foi com Salomão. E no caso, a família de Davi teve esse problema para que Salomão reinasse. Um dos seus irmãos, se você conhece essa história da família de Davi, inclusive Salomão fidou no fim, não é, por culpa mesmo do seu irmão executando. Então assim, não faz parte do plano de Deus. Quando alguém perguntou para Jesus Cristo sobre o divórcio, a resposta de Jesus foi que Deus Deus abomina o divórcio. E Moisés deu a carta de divórcio pela dureza do coração. Mas o projeto de Deus é que o homem esteja unido à sua esposa e só a ela. Que fique claro, né, pastor? Como diz, né? O ideal é que fique claro que essa prática nunca foi o ideal de Deus. Nunca foi o ideal de Deus. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, né? Deixará o quê? Deixará o homem, o pai e a mãe, uniciar as suas esposas. A sua no singular, né? É isso. Muito bem. É isso aí, minha gente. Então, o ponto 2 está falando sobre esse drama, né, da bigamia. E a gente vai para o ponto 3, né? Uma família piedosa. Apesar de todos esses problemas culturais, mas eles conservavam ainda a piedade. O que é piedade? A piedade está falando do serviço cristão, a prática, não é, de servir a Deus com sinceridade. Conservar o temor. E o ponto 3, nós vamos falar sobre isso. O professor Marinho vai nos ajudar nessa questão. Professor Marinho, fala um pouquinho aí sobre uma família nesse ambiente de piedade. Bom, pastor, quando se trata da família piedosa, apesar de muitas querelas, que quer dizer esta palavra, lamentação, queixas, vamos dizer, apesar de muitas queixas, na família de Samuel, há um destaque especial, que de ano em ano, essa família subia para a casa do Senhor,
para adorá-lo. Essa família subia para prestar culto ao Senhor e ali mostrava o lado piedoso dessa família. Qual? O que diz aqui na própria lição aqui nossa, diz que a palavra piedade do grego, quer dizer, eusébia, remete a reverência, a respeito, temor, fidelidade a Deus. Se esta família, mostrando o lado de Eucânia dessa família, todo ano, em ano, subia para adorar o Senhor. Então mostra o lado que a família tem por o lado piedoso dessa Apesar desses problemas familiares, Eucana conservava dentro do seu lar a fidelidade, a reverência a Deus, não é? Que mais que Eucana guardava lá? O temor, não é? E isso é muito importante, meus amados irmãos, é muito importante, porque às vezes tem crente que é crente na igreja. Acho que você conhece alguém que é crente na igreja, mas em casa não conserva esse temor, essa fidelidade. Então, nós aprendemos, amados, que o contexto familiar precisa estar baseado na piedade. Exatamente. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito bem, povo de Deus, nós chegamos no ponto 2 da lição, onde fala de Samuel, que é fruto de oração. E a gente vai desenvolver aqui a humildade de Ana e a sua amargura, compreender a amargura de alma que Ana tinha, e também o pedido de Ana. Professor Marcos, Ana foi uma mulher humilde, não é? Ela teve humildade. Como é que a gente compreende à luz da Bíblia essa humildade de Ana? A gente pode observar que ela evita responder aos ataques de outros, mas dirige-se à pessoa certa, no qual a própria Ana se dirige diretamente a Deus, mesmo diante das provocações que Penina havia feito a ela, e vai, diretamente a Deus. Isso. Então Ana era uma pessoa que, quando era provocada, ela não revidava. Ela tinha essa sabedoria e essa humildade, que acho que essa sabedoria é fruto da humildade. E ela despejava os seus problemas na pessoa certa. Então, quem era a pessoa certa? O próprio Deus, né? O próprio Deus, glória a Deus. E a gente vê, amados, que uma mulher cristã, uma mulher espiritual, ela precisa, minha amada irmã, mas não fica apenas nas mulheres, meu amado irmão. Um homem espiritual, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem que buscar sabedoria, espiritualidade para proceder com prudência quando o inimigo, quando os nossos adversários nos provocam. É muito comum que a gente, no meio da provocação, revide. Exato. Isso é um erro clássico, não é de A nem de B, é um erro do ser humano. Mas aquela mulher prova humildade. Por isso que Jesus Cristo disse: quem se humilha, Deus exalta. Não é os humilhados, é quem se. Então Deus aí honrou a humildade de Ana, concedendo um filho. Então Deus vai honrar a tua humildade, a tua sabedoria, a tua prudência, e vai realizar aquilo que o teu coração deseja. Muito bem, professor Marcos, muito bem apreciados. Vamos agora, queridos, ao ponto 2. Nosso professor Marinho vai falar um pouquinho dessa amargura de alma, né, professor Marinho? Que amargura de alma, com certeza fruto dessa provocação, né? Falando de Ana e sua amargura de alma, estando Ana na convivência com sua rival Penina, na sua alma havia grande amargura. Essa palavra é a mesma que aparece no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 20. Sabemos que no caso de Ana, ela aparece como uma pessoa desapontada, frustrada. Com isso é que aprendemos a lançar sobre ele quem? Sobre Deus, toda a nossa ansiedade, toda a nossa amargura, Por quê? Porque lá em 1 Pedro, na parte de Pedro diz: porque ele tem cuidado de vós. Então está lá escrito em 1 Pedro capítulo 5, 7. E esses são os cuidados. Então lancemos sobre ele isso. Então, queridos, podemos compreender a base do argumento aqui do comentarista, o professor Marinho,
que a melhor alternativa, o melhor remédio, não é? Hoje muitos têm procurado remédios para resolver problemas de ansiedade, amargura. Outros têm fugido, se isolado, deixado de frequentar. Mas Ana fez totalmente o contrário. Quando a ansiedade batia, quando a amargura batia, ela foi para onde? Para os braços do Pai, seguindo o que o professor acabou de falar, lançando sobre o Pai toda a nossa ansiedade, toda a amargura, porque Ele é aquele quem cuida de nós. Glória a Deus. Deus abençoe. Queridos, que lição maravilhosa. Vai ser muito bem aproveitado você, professor, e seus alunos, com certeza na nossa escola bíblica. O ponto 3 vai falar agora sobre o pedido de Ana. Ana, em meio à sua ansiedade, amargura, ela não ousou. Ou seja, ela não ousou ficar para ela com aquele problema. Ela disse para Deus qual era o problema dela. E você precisa dizer para Deus qual é o seu problema. E esse ponto 3 vai falar muito bem sobre isso. Professor Marcos, o pedido de Ana, fala um pouquinho para a gente aí, esse pedido majestoso, maravilhoso, que é fruto de oração. Desse pedido nasceu aí o juiz, o sacerdote e o profeta. Nesse pedido de Ana, a gente podemos observar que ela faz um voto e mencionando 2 promessas. Uma delas, a gente pode observar aqui, que dedicar o seu filho como levita para sempre. É bom observar que o levita durava, o tempo dele durava 50 anos, mas observe que esse pedido de Ana, ele duraria para sempre. E o segundo seria de ser nazaredo, que também tinha um tempo determinado também. Mas é bom salientar como Deus, Ele é maravilhoso, entrega tudo a Deus, leva-nos nossas causas, pois seu agir é certo. Deus ainda intervém. É bom observarmos no que eu acabei de ler, que Deus, concedeu a Ana esse pedido. Então nós compreendemos, meus amados irmãos, outra característica maravilhosa em Ana. Ela, além de ser uma pessoa humilde, era uma pessoa sem ambição. Porque ela disse: Senhor, o que tu me der será teu por integral, como o professor acabou de falar. Então, assim, não apenas parcial. Consagre a Deus o seu desejo integral, não parcial. Consagre a Deus como essa mulher fez. Você está pedindo o que a Deus? Você está pedindo para você? Ana recebeu essa bênção porque ela disse: Senhor, eu sei que tudo que tu me dá é teu, então eu vou devolver. Foi essa a oração de Davi. Davi disse: eu não tenho outro bem senão a ti, porque tudo é teu. A única coisa que eu tenho é o Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Salvador. Literalmente, amados, a única coisa que nós temos é Deus. Por isso, se desapegue das coisas, consagre a Deus, ofereça a Deus literalmente, e Ele vai cuidar do que você pediu muito mais do que você iria cuidar. Veja que Deus cuidou de Samuel muito mais, e Samuel desenvolveu muito mais além do que se estivesse com Elcana, se estivesse com Ana. Samuel se tornou um pilar do sacerdócio, um pilar de um juiz e um pilar, um exemplo de profeta. Glória a Deus. Concluímos, amados, aí esse ponto 2. Agora vamos entrar no último tópico, sobre a dedicação de Samuel. Depois que Samuel nasce, o cumprimento do voto aí se realiza, e a gente vê a dedicação de Samuel. Então o professor Marinho vai nos ajudar aqui, falando que está uma coisa muito ligada sobre o nascimento e o cumprimento do voto, e em seguida o professor Marcos fecha sobre a dedicação daquela criança, ou melhor, a dedicação de Ana, oferecendo aí Samuel a Eli. O nascimento de Samuel começa a partir do versículo 20. Diz que no passado algum tempo Ana concebeu, teve o filho e o nomeou o nome Samuel. E Ana se lembra
da promessa que tinha recebido. Isso é muito interessante, é muito importante. O interessante aqui é o significado do seu nome. Pode ser também ouvido de Deus, seu nome é poderoso, Deus forte, pois mostra a palavra de Deus que Samuel cresceu-se, fortaleceu-se, confiou no Todo-Poderoso, e ele fez por merecer, fazer jus ao seu nome. Muito bem. Então, Ana voltou para a sua vida, e ao passo que Deus respondeu a sua oração, ela lembrou-se de Deus e quis honrar Deus batizando o menino de Samuel. Exatamente. Que tem esse significado maravilhoso que a gente pode fechar aí como poderoso, seu nome é poderoso, ou como o Eterno tem poder. Então, Samuel cresce nesse pilar: o Eterno tem poder, seu nome é poderoso. Então veja como é interessante o porquê do temor. Entende? Por que da fidelidade? Porque a criança crescia com esse entendimento, com essa visão, e isso fez a diferença, não é? Então, a gente compreende também, nesse cumprimento do voto, que eles levaram, não é, novamente, e depois de um certo tempo, eles confiaram o seu filho, depois que desamamentou, para o sacerdote, e literalmente eles cumpriram o voto, e Samuel ficou aos cuidados do sacerdote Eli. Seja fiel também quando Deus realiza o fruto da sua oração, porque tem muito crente que ora por uma bênção, né, professor Marinho? Exatamente. Aí quando Deus realiza a bênção, ele esquece de Deus E faz o voto. É melhor que não vote do que votar e não cumprir. Que Deus possa também nos orientar nesse processo. A gente vai agora falar sobre a dedicação de Samuel, né? Quando Ana foi lá no templo entregar lá, consagrar, oferecer ou devolver Samuel ao sacerdote. Nessa dedicação de Samuel, a gente pode observar que Ana, ela lembra ali do momento em que esteve anteriormente lá e ofereceu Samuel a Deus. E podemos observar aqui que essa dedicação era irrevogável. Portanto, ele desfecha como é bom quando os pais se dedicam às coisas de Deus e consequentemente mostram a seus filhos na prática uma vida de devoção sincera. Então, nessa palavra que Ana vai ali, mostra para nós que é bom quando nós dedicamos e de fato, né, cumprimos aquilo que nós pedimos ao Senhor, o nosso Deus. Professor Marinho, professor Marcos, estamos chegando no final dessa lição, né? Agradecido a Deus, e nós fazemos essa última argumentação, que é importante, amados, criar os filhos debaixo do temor do Senhor. É importante criar, não apenas quando eu falo filho, eu falo que a família viva na fidelidade, com a reverência, e acima de tudo nós compreendemos como vale a pena ser humilde, ter sabedoria, ter prudência, buscar de Deus essas qualidades. Como vale a pena no momento da luta, da ansiedade, no momento da amargura, depositar o nosso problema, o nosso fardo, verdadeiramente é aquele que pode resolver. Que Deus te abençoe. Essa lição não substitui a aula, porque na aula a gente tem aquele debate maravilhoso e os dons são pluralizados e a aula fica muito mais rica, mas você vai ter essa noção para chegar já inteirado e interagir realmente, verdadeiramente com o seu professor. Muito obrigado pela audiência. Minha palavra de gratidão ao superintendente professor Marinho, minha palavra de gratidão ao professor irmão Marcos.